Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre uma modalidade específica de herança, que é a herança autossômica dominante. Vamos lá? Mas por que a herança que a gente vai falar agora se chama herança autossômica? O motivo é esse aqui, ó. O gene que a gente vai analisar, ele se encontra em um cromossomo do tipo autossomo. O que seria um cromossomo autossomo? Para a gente lembrar. Aí a gente tem que voltar a falar sobre cromossomos, né? Aqui nós temos um conjunto cromossômico humano com 23 pares de cromossomos. Desses 23 pares, 22 pares são chamados de autossomos e um par, que é esse daqui, é chamado de par sexual. São os cromossomos X e Y. Os outros cromossomos são identificados por números, do número 1 até o número 22. O que são os cromossomos autossomos? São aqueles 22 pares que não diferenciam o sexo. São os mesmos nos homens e nas mulheres. E o que é o par sexual? É aquele que diferencia o sexo, ou seja, o par é diferente nos homens e nas mulheres. Portanto, quando a gente fala de gene autossômico e, portanto, de herança autossômica, a gente está se referindo a um gene localizado em qualquer um desses 22 pares de cromossomos, que são chamados de cromossomos autossomos. E por que a herança que a gente vai falar agora é chamada de herança dominante? É porque o fenótipo que a gente vai dar destaque nos heredogramas, ele é determinado por um alelo dominante. Lembrando que em genética humana, que é o nosso contexto, a gente vai analisar basicamente dois fenótipos. Um deles, que é o fenótipo em destaque, é o fenótipo afetado, ou seja, a pessoa apresenta um distúrbio genético. E o outro fenótipo, que não apresenta o distúrbio, é chamado de fenótipo normal. Portanto, nós temos um gene que tem duas versões. Uma versão dominante, que é o alelo azão, e uma versão recessiva, que é o alelo azinho. Nesse caso, a versão dominante, que é o alelo azão, é essa versão que é a mutante, ou seja, apresenta a mutação que é responsável pela manifestação do distúrbio em questão. A outra versão, que é o alelo azinho, recessiva, não apresenta aquela mutação que leva ao distúrbio. Sendo assim, nós podemos colocar as coisas como uma correlação tal qual apresentada nessa tabela aqui. Os genótipos correspondentes aos respectivos fenótipos. O genótipo azão-azão, ele corresponde, portanto, a um fenótipo afetado. A pessoa manifesta um distúrbio genético. Uma pessoa que seja heterozigota, portanto, tem o genótipo azão-azinho, também será afetada, porque como o alelo azão é mutante e é responsável pela manifestação do distúrbio, uma única cópia dele já é suficiente para manifestar o distúrbio. E, finalmente, para a pessoa ter o fenótipo normal não afetado, portanto, ela tem que ter um genótipo recessivo, com os dois alelos recessivos compondo aqui o genótipo. É importante a gente ressaltar aqui que o fenótipo dominante, ele não salta a geração. O que significa não saltar a geração? Esse fenótipo ele vai estar presente em todas as gerações de uma família. Por que isso acontece? Porque o alelo que determina esse fenótipo é um alelo dominante. Então, esse alelo dominante, estando presente nesse indivíduo, esse indivíduo será afetado. Se esse alelo dominante for passado adiante para a próxima geração, esse indivíduo também será afetado. Basta apenas uma cópia do azão chegar aqui, independente da outra cópia desse alelo, nós teremos também um fenótipo afetado. E para onde esse alelo azão for enviado nas próximas gerações, ele irá afetar o fenótipo dos indivíduos que o receberem. Então, nós temos aqui um caso de o alelo azão passando de geração em geração, e esse alelo passando de geração em geração, ele vai afetar os indivíduos. Então, o fenótipo afetado, ele não saltará a geração, ele estará presente em todas as gerações que receberem aquele azão. Se por um acaso esse indivíduo, primeiro, né, que é o heterozigoto, o azão-azinho, não enviar o azão, e ao invés disso enviar o azinho,
significa que o descendente não receberá o azão e, portanto, não irá passar o azão adiante. Então, não tem como esse indivíduo aqui da geração mais inferior ter um azão, sendo que o ascendente dele mais direto, que é o genitor, não tem o azão. Né? Não tem como esse azão pular daqui, dessa geração, para essa aqui de baixo, sem passar por esse indivíduo intermediário. Portanto, não tem como acontecer um salto de geração daqui até dessa primeira geração para essa terceira geração aqui, né? Sem passar pela segunda geração. Então, os fenótipos dominantes, eles são fenótipos que não saltam geração, exatamente por serem dominantes. Como definimos, a partir da análise de um heredograma, que o fenótipo em destaque corresponde a um distúrbio cuja herança é autossômica e dominante? Primeiro, vamos ver a proporção de homens e de mulheres afetados, se a quantidade é semelhante. Veja, nesse caso temos 3 mulheres e 3 homens afetados no heredograma. Então chegamos à conclusão de que esse fenótipo tem herança autossômica. Como chegamos a essa conclusão? Veja, se não há distinção, se não há um número maior de homens ou de mulheres, a proporção é mais ou menos a mesma, então o gene que determina esse fenótipo deve estar em um cromossomo que não distingue o sexo. E cromossomo que não distingue o sexo é cromossomo autossomo. Então nós estamos diante de, nesse caso, de um fenótipo cuja herança é autossômica. Como chegamos à conclusão de que é dominante? Verificamos se cada pessoa afetada tem um genitor afetado, ou seja, se não ocorre salto de geração. Nós verificamos aqui que sempre um afetado vem de um genitor também afetado. Então, isso nos revela que não há salto de geração. E se não ocorre salto de geração, conforme nós já falamos anteriormente, estamos aqui diante de um distúrbio cuja herança é determinada por um alelo dominante. Então, se nós colocássemos os genótipos de cada um desses indivíduos aqui, desse heredograma, nós chegaríamos à conclusão de que todos eles são heterozigotos, e esse alelo azão é ele o responsável pela determinação desse fenótipo afetado. Aonde esse azão, para onde ele foi encaminhado, né, ao longo das gerações, ele foi afetando os indivíduos, e aí nós temos esse padrão bem típico de herança que não salta a geração. Os demais indivíduos que não têm o distúrbio, portanto, são indivíduos de genótipo recessivo. Também vale ressaltar que, nesse tipo de heredograma, quando nós temos um casal normal, a prole desse casal também será normal. Por quê? Porque se o casal é normal, ele é formado por 2 indivíduos excessivos, azinho-azinho. Logo, os descendentes desse casal também serão azinho-azinho. Porque se tivesse um indivíduo com azão, seria um caso de salto de geração que não acontece, conforme nós já falamos, em uma herança autossômica dominante. Temos aqui alguns exemplos de distúrbios autossômicos e dominantes. Um dos exemplos mais conhecidos é o caso do nanismo acondroplásico, também chamado de acondroplasia, que é um tipo de distúrbio que leva a uma deficiência do crescimento dos ossos longos, fazendo com que as pessoas tenham baixa estatura. Outro exemplo aqui seria a polidactilia, que corresponde ao crescimento de dedos extras nas mãos e nos pés, ou só nas mãos ou só nos pés, isso também varia. Tá? E um último exemplo aqui, que seria o exemplo da neurofibromatose, em que a pessoa cresce tumores. Aqui no caso nós temos um tronco e um abdômen totalmente tomado por tumores que são chamados de neurofibromas, que são tumores benignos que crescem sobre os nervos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de distúrbios autossômicos dominantes.